Muito bom dia, aqui é o André. Eu estou gerando um conteúdo com base aí nas necessidades e que a gente tem encontrado de algumas dificuldades no nosso dia a dia dentro das aulas. E aí eu estou propondo esse mini treinamento, essa mini palestra, até como um teste para ver o que você acha. E até já peço para que você me dê um feedback no final da produção desse material, para que a gente tenha condições de produzir mais materiais, conseguir melhorar o nosso dia a dia dentro das nossas atividades aqui na RC. Então, o que eu queria te propor para que a gente possa dar início a esse nosso bate-papo é como que você pode gerar aderência e engajamento em suas aulas. Essa tem sido uma dúvida recorrente, uma dificuldade grande por parte de alguns profissionais e pode ser que em alguns pontos estratégicos não tenha ficado muito claro qual é o real papel do professor e de que forma que a gente pode envolver as crianças no dia a dia das nossas aulas de uma forma mais efetiva. Então nós vamos tratar aqui de fatores motivacionais, sociais e fisiológicos. Tá bom? Vamos lá. Bom, esse quadro de intenções e práticas no esporte, ele foi proposto por uma psicóloga do esporte, que é a professora Marisa Marcunas. A Marisa Marcunas é uma grande pensadora da psicologia do esporte, uma grande estudiosa da área do comportamento humano dentro do esporte e mais do que isso, né? O porquê que as pessoas procuram atividades esportivas e de que forma que isso se estabelece para ela. Aqui eu trago 4 ciclos para as pessoas. E o primeiro delas é a criança, né? Então, o principal motivo que a criança procura uma prática esportiva, seja ela dentro de um ambiente escolar, seja ela no ambiente de clube, de condomínio, é porque a criança quer brincar. Todas as atividades que forem propostas para a criança com uma conotação de brincadeira, e aí entendam brincadeira não como uma condição de libertinagem, né? De gerar uma condição não muito adequada em termos comportamentais. Brincadeira relacionado ao prazer, relacionado à ludicidade, relacionado ao encantamento, a um mundo de fantasia, que é dessa forma que as crianças vivem, né? E para as crianças terem acesso a essa atividade, para o brincar dela, nós simplesmente precisamos fazer um convite. A criança, quando convidada de forma adequada, de forma equilibrada, assertiva e direta, dificilmente ela não aceita brincar. Pode ser uma brincadeira que ela não domina, pode ser uma brincadeira que ela nunca participou, mas o fato dela se sentir envolvida naquele processo, o fato dela se sentir convidada de uma forma prazerosa, ela vai topar o brincar. E esse brincar pode ser o despertar dessa iniciação desportiva. E muitas pessoas perguntam para grandes estudiosos como que eu posso gerar o engajamento da criança dentro de uma técnica determinada. Como que eu posso fazer com que a criança aprenda determinado movimento, determinada particularidade da minha modalidade que eu ministro, sem tanto prejuízo para mim? Então, tudo está relacionado à forma como esse convite é feito. Então, para a criança brincar e para a criança continuar brincando, ela precisa ser convidada o tempo todo. O convite tem que ser refeito, tem que ser repensado, tem que ser recolocado, e isso é o que vai fazer com que a criança inicie um processo de engajamento dentro das suas aulas. Então, uma coreografia é um convite. Um rolamento é um convite. Correr em volta da quadra é um convite. Um jogo é um convite. Uma competição é um convite. Uma uniformização é um convite. Se isso não estiver bem claro para a criança, de que forma que ela pode tirar um proveito da brincadeira dentro de um ambiente que não é voltado para a competitividade,
dificilmente você vai conseguir o engajamento da criança. E o ponto fundamental de performance da criança nas tuas aulas, ela tem que estar 100% voltado para a coordenação. Todas as vezes que a coordenação motora, a ampliação do repertório motor, me desculpe, a ampliação do repertório motor, ela não fica como prioridade dentro da tua atividade, a brincadeira perde foco e o convite ele cai por terra. Então é muito importante nós pensarmos de que forma que nós estamos abordando as crianças no pré, no durante e no pós-aula, para que a gente possa identificar problemas que estão ocorrendo dentro das nossas atividades. Já para o adolescente, não funciona um convite, porque o adolescente ele não quer brincar, o adolescente ele quer jogar. Se esse adolescente não perceber que princípios mínimos de competitividade serão gerados dentro das suas aulas, que a sua proposta de trabalho não envolve uma proposta clara do jogar, dificilmente você vai conseguir engajar adolescentes para suas aulas, para suas atividades. Isso é um comportamento muito interessante, porque a gente vem dentro de um sucesso de atividades para ciclos muito específicos dentro das escolas que a gente atende hoje. Se você parar para pensar, a gente não tem muita dificuldade para gerar engajamento das crianças na educação infantil, no ensino fundamental 1. Mas quando chega no Fund 2, dificilmente a gente consegue uma adesão em massa como a gente tem nos outros ciclos. E isso está relacionado a uma não mudança de abordagem. O fato de não mudar a abordagem do brincar para o jogar e do convite para uma proposta, dificilmente nós vamos conseguir gerar essa adesão. Pensa nisso. De que forma que a gente pode mudar esse processo para aumentar a aderência dentro das suas aulas? Qualquer dúvida, me manda aqui e vamos bater bola junto. E já para adolescente, além da coordenação, eu já posso ter uma ambição voltada mais para o condicionamento. Desse quadro, fica essa questão. André, eu tenho muita dificuldade de trazer crianças para a minha aula. Será que o teu convite está correto? André, eu tenho muita dificuldade de manter crianças nas minhas aulas. Será que o teu convite está correto? André, eu tenho muita dificuldade de fazer com que as crianças se encantem com as atividades que eu proponho. Será que a criança está percebendo que ela consegue, entre aspas, brincar na tua aula, mesmo que com um fundo técnico de um movimento específico da tua modalidade? E será que você está priorizando a ampliação da coordenação motora dentro das suas atividades? Ou você está indo para um viés competitivo, que pode estar tirando o encantamento do brincar e esse convite não está sendo renovado da forma mais adequada? Proponho aqui uma reflexão. Não estou dizendo que a gente precisa mudar tudo, mas às vezes a adequação pode ser a chave do sucesso. Seguindo nessa proposta, eu falei um termo de aderência e retenção. Então aqui, nesse slide, eu trago aqui a definição de aderência e retenção. Aderência é uma área da ciência que estuda o que leva as pessoas a adquirir novos hábitos. Então, não só para a prática de atividade física, isso de uma forma geral, tá? O que leva as crianças ou o indivíduo ou adultos, melhor idade, não importa. O que leva o indivíduo a adquirir novos hábitos? Os estudos mostram que são 3 pilares fundamentais que promovem a aderência do indivíduo. Muita gente acha que o fato da pessoa se matricular numa atividade, ela já está aderida àquela atividade. Isso é um ledo engano. Isso mostra um comportamento muito comum em academias, e eu não sei se você já passou por isso. As pessoas vão na academia,
contratam um plano de 1 ano, por exemplo, e no segundo ou terceiro mês elas já estão cancelando ou desistindo daquela atividade. Isso é muito comum, porque esses três pilares não foram bem trabalhados pelos profissionais para gerar essa aderência. Então a aderência está relacionada ao aderir. É fazer com que a pessoa consiga desenvolver um novo hábito para aquela atividade. E os fatores são fatores fisiológicos, cognitivos e sociais. O que é o fisiológico? A pessoa, a criança, o adulto, o praticante daquela atividade, ela tem que perceber fisiologicamente benefícios daquela atividade que ela está fazendo. Então ela precisa perceber que agora ela já tem mais disposição, que agora ela já tem mais condição, que ela tem mais competência para fazer aquela atividade na qual ela está sendo submetida. E esses fatores fisiológicos, eles têm que ser reforçados todos os dias por nós, professores e treinadores. O que são os fatores cognitivos? São os fatores onde o indivíduo ele passa a perceber e entender o que ele está sendo submetido. O porquê que ele está sendo submetido àquela atividade. O porquê que aquela atividade está começando a gerar determinados resultados. Isso dá um baita de um suporte para aspectos fisiológicos. Muito importante. E aí, nós temos os fatores sociais, que é o reconhecimento. O reconhecimento pode ser por você, professor, pode ser pelo reconhecimento de um colega, um elogio, nossa, como você melhorou. Pode ser um elogio de uma pessoa para uma pessoa que está fazendo atividade física, fala, nossa, você está mais magro, mais magra. Nossa, você está mais forte, mas de que forma que isso impacta de forma efetiva no indivíduo? O parabéns por uma conquista, o reforço positivo por um bom movimento, isso reforça aspectos sociais, aspectos cognitivos e vai fazer com que aspectos fisiológicos fiquem mais claros na cabeça do indivíduo. Sem isso, pessoal, dificilmente a gente consegue fazer com que o indivíduo tenha uma aderência àquela atividade. E os estudos científicos voltados para aderência trabalham que antes de 90 dias é impossível afirmar que um indivíduo está aderido a uma nova prática. Então, por mais que o indivíduo se matricule em uma atividade, antes de 90 dias, é mais fácil esse indivíduo desistir por não ter esses três fatores claros para ele, do que dele continuar. E nós conseguimos efetivamente criar uma condição de aderência à atividade após 180 dias. Então eu posso confirmar que um indivíduo é aderido a uma determinada atividade, a uma determinada prática, a uma determinada hábito, depois que ele apresenta um comportamento assíduo, um comportamento linear de práticas daquela modalidade por 180 dias. 180 dias é o tempo que a ciência percebe que fatores fisiológicos, cognitivos e sociais estão maduros na cabeça de crianças, adolescentes, adultos e idosos. E o que é retenção? É sinônimo de fidelização. O que você usa como estratégia de fidelização para que, além desse indivíduo, promova a aderência dentro da tua atividade, mas mais do que isso, ele continue fazendo essa atividade com você. Ele seja um aluno fidelizado, ele volte todos os dias, ele queira voltar. E mais do que isso, esse cara vai se tornar o seu maior promotor. Porque se ele passou por um processo de aderência salutar, saudável, bacana, fisiologicamente, cognitivamente, socialmente, ele percebe esses benefícios, tenha certeza. Os amigos, os parentes, os colegas, as pessoas que ele quer bem, com certeza ele vai trazer essas pessoas para junto de você. Pense nisso.
Será que eventos, aulas diferenciadas, materiais alternativos, dinâmicas, estratégias bacanas que gerem um encantamento pode ser uma baita de uma ferramenta de fidelização? Além, claro, do teu carisma, fazer com que os seus alunos, com que seus clientes gostem de você. Isso é de fundamental importância. E aí, eu trago os 3 pilares fundamentais para que a gente possa gerar aspectos fisiológicos, cognitivos e sociais. Para que, aqui no caso, tratando de criança, que as crianças possam fazer parte do teu dia a dia. A criança, para efetivamente comprar a tua ideia como profissional, comprar a ideia da tua modalidade e para dar início a uma atividade e se seguir dentro da atividade, primeiro, ela tem que se sentir competente naquilo que está sendo proposto. Se nós erramos a mão na prescrição de uma atividade, na prescrição de um exercício, na prescrição de uma dinâmica de aula, tenha certeza, se a criança não se sentir competente, ou a criança ou o adulto, qualquer indivíduo, tá? Se ele não se sentir competente para aquilo que está sendo proposto, desconecta. Ele não segue. Ele tem que se sentir competente para aquela atividade. Então, cabe a nós, professores e treinadores, aproximarmos o ideal do real para o nosso cliente, para o nosso aluno, todos os dias. Isso é um trabalho árduo, mas é o que promove a individualização do processo. Além de competente, o indivíduo tem que se sentir pertencente àquela atividade e àquele grupo. Aquele indivíduo que desconecta, aquele indivíduo que tem dificuldade de fazer as atividades em grupo, esse indivíduo precisa ser trazido, porque ele provavelmente desconecta ou porque ele não se sente competente para aquela atividade, ou pelo terceiro ponto, ele não sente prazer em fazer aquilo. Não é prazeroso. Não é prazeroso porque ele é obrigado, não é prazeroso porque ele sente dor demasiadamente, não é prazeroso porque ele não gosta daquela modalidade, ele não gosta de estar ali, ele não gosta de algum colega, ele não se sente acolhido por você como professor ou treinador. E isso é um fator que vai dificultar o processo de aderência e principalmente de fidelização. Se você tem aluno problema na tua aula, é sinal que esse aluno não se sente pertencente. Se ele não se sente pertencente, é sinal que ele não se sente competente e ele não tem prazer nessa atividade. Se você conseguir encontrar forma de incluir esse indivíduo como competente, fazer com que esse indivíduo se sinta pertencente de uma forma prazerosa nas suas aulas, dificilmente você não vai conseguir engajar os alunos para o teu dia a dia. Esse é um material, eu gostaria de ficar à tua disposição, então vou colocar aqui, me ajude a te ajudar, faça com que temas possam ser traçados e tratados aqui, que a gente produzir material para você. Espero que esse conteúdo seja útil. Me dá um feedback, me fala um pouquinho do que você achou desse material, se faz sentido para você, e te desejo muito sucesso nas suas aulas. Um grande abraço.